Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando o Supremo Tribunal Federal, que veio regulamentado na Constituição a partir do artigo 101 do texto constitucional. Então, para que a gente possa entender o Supremo Tribunal Federal, nós vamos fazer uma comparação com a Suprema Corte Americana, já que o nosso Supremo Tribunal Federal teve como órgão de inspiração a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. O Supremo Tribunal Federal ele foi criado pela Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, e de lá para cá não sumiu mais, não desapareceu mais do ordenamento jurídico. Então, é uma instituição que tem mais de 100 anos de existência. E o modelo de criação foi a Suprema Corte Americana. Então, nós vamos fazer uma rápida comparação para entendermos o funcionamento do nosso STF. A Suprema Corte dos Estados Unidos ela é formada por 9 membros, que são chamados de juízes, indicados pelo presidente da República e que posteriormente passam por uma entrevista, uma sabatina do Senado americano. Lá, o juiz da Suprema Corte pode ficar até a morte no cargo, podendo se aposentar a partir dos 70, 75 anos de idade. Ele tem a possibilidade de se aposentar e não a obrigatoriedade. Além disso, o presidente dos Estados Unidos indica também o presidente da Suprema Corte, de modo que esse presidente também é vitalício ou até o momento que ele deseja se aposentar, ou então ele pode ser retirado em caso de morte, por exemplo. É por isso que a Suprema Corte Americana ela é conhecida por meio do nome dos seus presidentes. Então, nós temos a Corte Marshall, de 1803, nós temos a Corte Warren, da década de 40 e 50 do século XX, e atualmente a Corte Roberts. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte ela julga basicamente questões constitucionais por meio de um recurso chamado certiorari. E esse recurso, a Suprema Corte, ela faz uma triagem, uma escolha dos recursos que ela quer julgar e daqueles que ela não quer julgar, de modo que ela não é obrigada a julgar esses recursos. Assim, a Suprema Corte ela julga mais ou menos em torno de 500 a 600 recursos por ano, o que é uma grande diferença em relação ao Supremo Tribunal Federal, que julga aí em termos de mais de 100 mil a 200 mil recursos e causas por ano. No caso brasileiro, são 11 ministros, os membros do Supremo Tribunal Federal são denominados de ministros, são 11 ministros indicados pelo presidente da República. Eles devem ser brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 65 anos, com notório saber jurídico e reputação ilibada. Uma vez escolhido pelo presidente da República, o candidato passa por uma sabatina, uma análise do Senado Federal, e sendo aprovado, ele então exerce a função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário da Suprema Corte Americana, aos 75 anos, o membro do Supremo Tribunal Federal é obrigado a se aposentar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal possuem as mesmas garantias e as mesmas vedações dos juízes em geral, para garantir também a sua imparcialidade e independência no julgamento. Ao contrário da Suprema Corte Americana, que tem competências extremamente reduzidas, no caso brasileiro, as competências do Supremo Tribunal Federal são gigantescas, sejam elas originárias ou recursais, o que explica a crise do Supremo Tribunal Federal desde há muito tempo, em razão desse número extremamente elevado de competências de julgamento, que faz com que o número de recursos e de causas originárias sejam gigantescas, o que praticamente inviabiliza um julgamento adequado, em um tempo correto,
das causas. Então é isso, e na próxima aula nós vamos trabalhar uma das competências recursais do Supremo Tribunal Federal, que é o do recurso extraordinário. Até lá!